Livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Versículo 11. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruína e devastada. Versículo 12. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho. Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, em o nome de Jesus, Pai, nos aquietamos agora diante de Ti. Somos gratos a Ti por tudo o que Tu tens feito, por tudo o que Tu estás fazendo e por tudo o que Tu ainda farás, Senhor, na vida da Tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Fala conosco através da exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A razão pela qual a experiência que Isaías viveu tem sido ao longo do tempo tão importante, porque é uma experiência completa e equilibrada. Agora, por quê? O tema da mensagem é redefinindo o futuro. Porque o presente nós podemos viver intensamente,
O presente, olha aí, presente é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Então precisamos viver esse presente intensamente, dentro dos princípios elementares da palavra de Deus para nossas vidas. O passado ficou lá atrás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. O futuro começa agora. O futuro começa exatamente hoje. O futuro dá-se início no momento que você saiu de casa para vir para cá. A vida eterna, ela não começa no céu, ela começa aqui na terra. Jesus disse: Pai, a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que todos conheçam o teu nome e ao teu Filho a quem tu enviaste. Todos aqueles que crerem no meu nome terão a vida eterna. Então, o futuro, ele pode ser projetado. O futuro, ele pode nascer no coração de Deus para o seu coração. Mas se você não fizer nada hoje, você terá um futuro incerto. Se você não se preparar, se você não se capacitar, seja em qual área você exerça, qual área você exerça, profissão que você exerça, se você não buscar capacitação, haverá um momento que a oportunidade baterá na sua porta e você não estará preparado. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de dizer sim ou não. A questão é, ao sair daqui, o que é que você vai levar? O sim ou o não? Redefinindo o futuro. O encontro inicial entre Deus e a humanidade cura as diferenças. É incrível. O encontro entre Deus e a humanidade cura, restaura as diferenças. De um lado temos a apreensão majestosa da santidade de Deus, manifesta em sua glória. Do outro lado, a disposição humilde do profeta de admitir o fracasso existencial. Você entendeu? Olha como isso é sério. O encontro inicial se dá entre Deus e a humanidade. O que é que esse encontro produz? Cura as diferenças uns dos outros. De um lado, temos a majestosa santidade de Deus manifesta em sua glória. Do outro lado, a disposição humilde do profeta de admitir o fracasso existencial. E ao mesmo tempo, Isaías reconhece a incapacidade da humanidade profana de sobreviver diante de tal grandeza. Isaías grita: ai de mim, estou perdido. E em tudo isso, a graça de Deus manifesta, oferecendo perdão.
e uma nova vida. Essa passagem bíblica de Isaías 6 é Deus se revelando e oferecendo ao homem uma nova oportunidade de vida. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou chamando de redefinindo o futuro, a primeira parte é: quando decido me humilhar? Quando é que eu começo um processo de redefinir o futuro? Quando eu decido dentro de mim, no homem interior, me humilhar, a reconhecer a minha insuficiência, ou a minha insuficiência, a minha incapacidade diante de Deus. Então, quando eu decido me humilhar, dá-se início ao processo de redefinição do futuro. Veja aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Para o desanimado profeta, por que o desanimado profeta? O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você já pensou? Isaías totalmente desalentado, desanimado, porque o seu protetor, o seu amigo pessoal, havia morrido, e ali ele adentra no templo, se ajoelha e começa a adorar o Senhor, começa a adorá-lo em espírito, em oração, e ele tem uma visão, o próprio Deus assentado num alto e sublime trono. E ele diz: ai de mim, estou perdido, estou perdido. O Deus Altíssimo lhe concede uma visão transformadora de sua glória. Qual a mensagem que Deus está passando para o profeta? É que apesar da aparente vitória da maldade sobre a terra, o Senhor, o Iavé, continuava reinando onipotente sobre o seu trono celestial, adorado pelos anjos celestiais, representados pelos querubins de 6 asas. Apesar da calamidade, apesar da idolatria, apesar do povo estar totalmente distante de Deus, apesar de você olhar e perceber que o mal estava prevalecendo, mediante e frente à santidade de Deus, Deus se revela para o profeta, mostrando para ele que ele ainda está sentado no alto e sublime trono, que ele ainda tem o controle de tudo. E nós podemos trazer essa mensagem messiânica para os dias de hoje. Apesar de toda a calamidade que nós estamos vivendo, em quase todos os países, nós podemos ter uma certeza que o controle de tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não adianta nós nos desesperarmos, porque nós não conseguiremos acrescentar um côvado, nem diminuir. As escatologias estão aí se cumprindo uma a uma.
Jesus está voltando. Ele está vindo buscar uma noiva imaculada, sem pecado, sem rugas, uma noiva separada para Ele, exclusiva para Ele. Até os alicerces do templo terrestre tremeram sob o estrondo do coro angelical, e o santuário se encheu de fumaça do incenso, da oração de adoração. Mas como é que pode, pastor? Da oração de adoração? Você nunca se pegou de joelhos orando e adorando a Deus, louvando Ele com toda a intensidade do seu ser? Não podemos estar diante de Deus e fazer uso de um monólogo. Não! Nós temos que estar diante dele, entregando tudo no altar, adorando na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Como é que você se encontra hoje? Como é que está a sua vida? Qual a área da sua vida que está necessitando de restauração? Que está necessitando de um avivamento? Que está necessitando da presença de Deus? Qual a área da sua vida? Porque o maná de ontem não serve para te alimentar hoje. Você não pode guardar o maná para o outro dia. Você tem que viver cada dia no seu tempo. Você tem que se preparar para o dia mau. Você tem que se preparar para abrir a sua boca e declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, é poderoso, é fiel, é maravilhoso e tem cuidado de você, tem te cercado com alegres cantos e tem te dado conselhos à sua vista. Você só tem que perceber que a sua oração, ela tem que seguir na direção da adoração. O incenso da adoração. O profeta estava derramando o seu coração na presença de Deus em oração. Você tem feito isso? Abrindo a porta do seu quarto, entrando, fechando, buscando Ele em secreto, adorando em secreto, exaltando o nome dEle em secreto? Ou será que nós só temos pedido? Ou será que nós só temos formulado pedidos pessoais, pedidos próprios? Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Você tem permitido o fluir de águas purificadoras dentro de você? Você tem permitido que essa água venha a transbordar, que esse fluir seja permanente? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com a tua alma e de todo o teu entendimento? Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Você tem seguido nessa direção? Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Você percebe que o desespero de Isaías não foi somente por causa do pecado dele. É incrível. Quando Isaías adentra o templo, que se depara com a glória de Deus, ele disse: ai, estou perdido. Isaías não estava só se preocupando com o estado espiritual, com o estado carnal dele, não. O desespero de Isaías foi
quando ele reconheceu que ele era um homem pecador, que ele era um homem que praticava iniquidade, ele lembra do povo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você percebe que Isaías segue na direção vertical, mas ao mesmo tempo ele segue na direção horizontal. Ele não é egoísta. Mas o que é que acontece? Isaías estava ensurdecido. Isaías não conseguia ouvir a voz de Deus. A voz do Deus que Isaías ouvia era uma voz repetitiva, era o eco de uma voz celestial, não a voz do Yahvé. Ele estava ensurdecido. Como é que você se encontra? Como está a tua vida? Como está o teu coração? Como está a tua comunicação com esse Deus tremendo, com esse Deus potente, poderoso, com esse Deus que é conselheiro, com esse Deus que é fiel, com um Deus que cuida do seu povo? Então, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. É exatamente aqui que Isaías segue em duas direções. Primeiro, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 33, versículo 18 aos versículos 20. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Olha aí. Isaías conhecia essa verdade. Isaías se depara diante da glória de Deus, e ele disse: vou morrer, vou ser sentenciado. O que é que ele faz? Ele não conta pipoca, amado. Ele disse: eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, olha, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Você tem reconhecido isso? Você sabe com quem você tem andado? Você sabe com quem você tem se aliançado? Você reconhece que você precisa, necessita da presença de Deus na sua vida? Possa ser que até você se dê bem. Você vai, faz uma faculdade, faz outra, faz uma capacitação, faz outra, mas haverá um momento que a tua suficiência será insuficiente para você continuar. Eu lembro que eu disse: eu vou ter o meu lugar ao sol, ninguém vai me deter. Eu, com 16 anos de idade, eu dizia: eu vou ser um cantor reconhecido, ninguém vai me pedir. Eu, com 25 anos de idade, eu estava no auge.
fazendo parte da abertura da Copa do Mundo na Itália. Eu e o Rondinelli Castelo, meu parceiro de viagem, no auge. Mas, amados, interessante que depois que eu alcancei o que eu queria alcançar, eu queria mais. Só que fez a curva, ladeira abaixo. E eu fui chegar aonde eu jamais imaginaria chegar. Não era fundo do poço, amados. Era o próprio inferno aqui na terra. Tudo que eu tinha recebido e foi retirado e foi tomado. Se não fosse a graça redentora de Deus, eu não estaria aqui nesta obra há 9 anos para dizer para você que é possível. Não desista, continue, mas coloca Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo como primazia da sua vida, não como placa de uma igreja, não como placa de uma igreja, não como um referencial de religião, mas como um Deus pessoal, que não vai te chamar mais de escravo, não vai te chamar mais de servo, vai te chamar de amigo, vai dizer que ama você, que cuida de você. E quando você não puder fazer o que é preciso fazer, Ele vai fazer por você. Quando você não puder ir, Ele já foi. E Ele vai dizer, eu posso. Mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, olha, eu sou gago. Eu não sei, não sabe. Você sabe, você vai. É você que vai libertar o meu povo. Mas Senhor, porque eu? Olha como é a minha língua enrolada. Disse, olha, Moisés, faz o seguinte, eu não vou perder mais meu tempo contigo aqui não. Tu pega teu irmão Arão e tudo que eu te disser através dele, você vai fazer. Mas tu vai. Eu quero dizer para você que não adianta você endurecer a cerviz. Não adianta você fugir de Deus. Não adianta você tentar fazer do seu jeito, porque você não vai conseguir. Você só vai se quebrar cada vez mais. Faz o seguinte, se enverga. Faz igual o bambu. Se enverga na presença dele, se ajoelha, reconhece a tua insignificância. Eu digo a você que daqui a 9 anos a sua vida estará outra vida. Mas pastor, por que 9 anos? Porque você vai passar por vários ciclos. Você vai chorar, você vai sorrir, você vai espernear, você vai ficar parado, você vai sair pulando. Agora uma coisa eu digo a você, se você endurecer a cerviz e sair da presença de Deus, é com você e Ele. Então a primeira direção que Isaías segue é na direção de saber que ele iria ser sentenciado. Mas ao invés dele ser sentenciado, ele foi restaurado. Então a segunda direção, ele diz, habito no meio de um povo de lábios impuros. Abra aí sua Bíblia, Isaías 59, versículo 1 e 2. Você já está em Isaías capítulo 6, aí você segue. Você vai para Isaías 59, versículo 1 e 2.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês. Meu Deus, a iniquidade e o pecado leva o quê? Leva Deus a esconder o rosto dele, do homem. Mas por quê? Para não ouvir os seus pedidos. Para não ouvir os seus pedidos. Isso logo quer dizer que se Deus não esconder o seu rosto, o que é que acontece? Ele vai ouvir os pedidos, as orações, e vai ouvir o clamor. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que nesta noite Deus não está escondendo o rosto dele de você. Ele só quer uma atitude sua, que você reconheça o seu pecado, reconheça a sua iniquidade e se renda. É somente isso que ele quer. A condição pecaminosa do seu povo o leva a esconder o rosto deles. A condição pecaminosa do povo de Deus leva Deus a esconder o rosto deles. O que aconteceria se Deus não escondesse o rosto do seu povo? Deus ouviria os seus pedidos, as suas orações. Mas Deus, amados, Ele é santo e Ele é justo. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta nos iludirmos, porque Ele é santo, Ele é amor, Ele é santo e Ele é justo. Quando Deus é amor, Ele não deixa de ser santo, nem de ser justo. Ele continua sendo amor, santo e justo. Quando Deus é santo, Ele continua sendo amor, santo e justo. Quando Ele é o justo juiz, Ele continua santo e continua amor. Não há variação de essência. A essência dele continua sendo o do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, daquele que existe por si mesmo. Amém? Você poderia aplaudir ele? Aleluia! Havia uma convicção no coração do profeta Isaías, que a tristeza que ele estava sentindo e que lhe consumia por dentro, estava ali, descortinada diante dele. Que coisa séria. Você já teve essa percepção? Eu tinha tido um encontro com Jesus no dia 1º de setembro do ano 2000. Jesus me tira daqui e coloca aqui. Literalmente, nunca passei por uma casa de recuperação. Nunca. 25 anos vai completar agora dia 1º de setembro. Para a honra e glória de Jesus, debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Depois eu tive outro encontro com Jesus. Estava indo aqui para Macau,
Me assustei com a temperatura do carro muito alta. Desliguei a chave do carro com 95 quilômetros. A direção travou e nos leva para o abismo. Dessa vez era a família toda. Josué tinha 6 meses. E não sofremos um arranhão sequer. Quando subimos lá para a pista, lá para o asfalto, que eu pedi para Débora, nossa filha, descer para pegar água, ela se vira para descer, ela escorrega e corta o dedo, começa a sair sangue. Quando a gente olha para ela, que vê o dedinho dela sangrando, aquele momento que eu viro para a pastora, ela olha para mim, eu olho para ela, Deus começou a falar conosco assim simultaneamente, amados. Voz de muitas águas. Você falou que acabou, filho. Acabou mesmo. A partir de agora sou eu que vou te levar. É por isso que eu estou aqui, amado. Eu não estou aqui por vontade própria. Aqui na terra. Eu estou aqui como pastor porque eu pedi para Deus. Eu sempre almejei o episcopado, sempre desejei pastorear, sempre desejei cuidar de gente, cuidar de ovelhas, sempre. Amo fazer isso, mas estar aqui não é por mim. Não era para mim estar mais aqui. E o terceiro encontro foi lá em Santarém. Mas me diga uma coisa, para que eu possa mudar mais, para que eu possa me embebedar mais, para que eu possa me entregar mais a Deus, será que eu vou sofrer outro acidente? Será que eu vou ter que cair novamente no abismo? Será que o carro vai ter que virar? E você, o que é que você está esperando? Só depende de você. Só depende de mim. É pessoal, é singular. Não adianta a gente dizer, ai, está doendo aqui, ai, está doendo acolá. Vai doer mais. Vai doer mais, porque a transformação vem. Enquanto você resistir, vai doer e você vai gemer. Vai chegar ao ponto de você vai gritar nas madrugadas. Ai, Senhor, não aguento mais. Você aguenta mais um pouquinho. A segunda parte. Quando só Deus faz. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e os seus pecados perdoados. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Só quem pode retirar a iniquidade do homem é Deus. Só quem pode retirar e perdoar o pecado do homem é Deus. Agora preste atenção. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. O propósito de Deus para a vida da sua igreja é que todos se voltem para Ele. É que todos reconheçam seus pecados, sua iniquidade e sua falta de entendimento. Primeiro, a cegueira espiritual. Hoje Deus chama a nossa atenção para a importância de ouvir a sua mensagem e entendê-la. Isso é cegueira espiritual. Quando não entendemos, quando somos impedidos de entender. Segundo,
julgamento, quando não entendemos, quando não queremos entender, o julgamento de Deus vem sobre nós. É incrível. Quando a gente sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, mas eu não sigo na direção dele, o que é que vem? Vem julgamento. Olha, amado, julgamento é diferenciado de conserto. Quando ele chama você para curar a tua cegueira espiritual, ele está dizendo: eu não quero entrar em julgamento com você. Foi que Davi disse: é preferível eu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Mesmo assim, o anjo estava matando milhares e milhares de pessoas. Davi disse: Senhor, para, Senhor, por favor, para, porque a culpa é minha. Eles não têm culpa. Aí o anjo parou. Davi foi oferecer sacrifício na ilha de Araúna. Chegando lá, ele disse: meu rei, o que você está fazendo aqui no seu vinho? Para fazer holocausto. Ele disse: está aqui, ó, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o gato, está aqui tudo. Ele disse: não, eu vou comprar de você, ó. Então, tanto, porque nunca irei fazer alguma coisa para o meu Deus que não me custe nada. Eita Jesus. Terceiro, condição humana. Por quê? Porque a condição humana, amados, é propensa a não entender e não perceber a verdade. E, Senhor, não estou entendendo. Mas meu irmão, Deus diz assim, é assim, Deus é assim. Você sai chamando por Ele: Paiinho, papai, Paiinho, e Ele vem: chegue, eu estou aqui, venha. Só que você não faz isso, só que você não vai. Ele está dizendo: venha, porque eu tenho o melhor para você. Eu tenho tudo do bom e do melhor para você. E muitas vezes precisamos estar passando por uma situação, por um constrangimento de comer, de desejar comer comidas de porcos, até você cair em si e ver que na casa do meu pai a fartura de pão, a do bom e do melhor para os trabalhadores. Então, a condição humana é propensa a não entender e a não perceber a verdade. Conclusão: Isaías capítulo 6, versículos 8 a 10. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Amados, sempre quando eu cheguei aqui, eu me ficava me perguntando: meu Deus, como é que pode? Como é que tu faz uma coisa dessa? Ele disse: vá, você vai pregar, eles vão ouvir, mas eles não vão entender nada. Olha, eles vão ver que você vai estar lá, sendo meu atalaia, sendo meu ministro, sendo meu profeta, mas eles não vão enxergar. Eu perguntava: Deus, por quê? Por quê, Deus, por quê? Jesus vai repetir isso no Novo Testamento. Eu disse: não é a tua vontade que todos se convertam, que todos se voltem para ti? O que é que ele diz? Torne sensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos,
ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer você assustado. Deus não quer você pela metade. Deus quer você por inteiro. Deus não quer fazer joguinho de faz de conta com você. Ou você é, ou você é. Você só conseguirá ouvir a voz de Deus. Olha para cá, eu estou terminando, quero que você entenda isso aqui. Olha para cá, ó. Você só conseguirá ouvir a voz do Deus poderoso se você receber o toque dele. Se você não receber o toque de Deus na sua vida, você não vai mudar nunca. Agora tem uma coisa: você só vai ouvir a voz de Deus quando você receber o toque dele, você querendo receber o toque dele. Se você não quiser, ele não vai insistir. Mas se você não decidisse, ou se você não se decidir, se você não se decidir se humilhar, você não vai ter esse toque de Deus. Somente depois que um dos serafins voou na direção do profeta Isaías, levando na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Uma brasa tocou a boca do profeta Isaías e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Olha o que acontece, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Só depois que a brasa toca nos lábios dele, a iniquidade é retirada e o pecado dele é perdoado. Aí os ouvidos dele, pá! Ele ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí agora ele está pronto. Agora ele está pronto, agora ele está preparado. Agora ele pensava que ia morrer. Ele se depara com um homem restaurado, preparado para ir em direção a um povo de dura cerviz, para levar a restauração, a mesma restauração que ele recebeu do Senhor. A questão é: estamos nos submetendo aos princípios elementares da fé em Cristo Jesus? Tenho andado diante de Deus com inteireza de coração? Tenho consciência que habito no meio de um povo de impuros lábios? Partindo desse pressuposto, que eu sou um dos principais pecadores. Isso aí sou eu dizendo para você. Partindo desse pressuposto, eu sou um dos principais pecadores. Necessito da misericórdia de Deus. Necessito da sua graça. Necessito da sua presença em minha vida. Porque se não for Ele, eu não sou absolutamente nada. Abra sua Bíblia para nós terminarmos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Redefinindo o futuro.